Graças a paz a todos, bom dia. Pedir você que pode ficar com seus pés, pode nos cruzar a nossa aula de hoje, muito frio, Deus possa aquecer o nosso coração com a sua palavra, o nosso corpo também. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o teu nome, Senhor, nesta manhã, uma manhã fria, porém o nosso espírito está aquecido pela tua palavra. Queremos, ó Pai, entregar, ó Pai, todo o curso desta aula, Pai, em tuas mãos. Estamos direcionamento dela, ó Pai, também nas tuas mãos. Glorifica, ó Pai, o teu nome sobre as nossas vidas. Que essa aula, Pai, possa ser direcionada pelo Senhor, guiada pelo Senhor. Pai, no teu nome santo, Senhor. O Senhor sabe, Pai, os desafios que enfrentamos para estarmos aqui. Mas, todavia, Senhor, glorifica o teu nome sobre a tua palavra. Faça, Pai, mais uma vez mais valer a tua palavra sobre nossas vidas, porque a tua palavra ela não volta vazia, ela antes realiza aquilo que for designado, Senhor. Pai, nos revela para o teu Espírito por trás da letra, porque assim está escrito, que a tua palavra é Espírito e vida, e que a vida da tua palavra encontre a nossa vida, Senhor, e transforma, Pai, a nossa vida pelo poder da mesma. Nós entregamos, Pai, esta aula nas tuas mãos. Abre o campo do nosso entendimento à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos dar seguimento, por favor. Vamos bem? Vamos dar seguimento. Isaías 46. Isaías 46, por favor. Isaías 46, versículo de número 9. E logo após Romanos, capítulo de número 8. Isaías 46, versículo de número 9. Logo após Romanos, capítulo de número 8, versículo de número 28. Acharam? Amém? Ó, Isaías 46, versículo 9, diz assim: lembrai das coisas passadas. Eu fui uma tradução mais próxima de vocês, para a gente poder ter uma compreensão melhor.
Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. O texto em foco de Isaías 46 dá uma ideia de lembrar. Lembrai das coisas antigas. Esse texto, ele está fazendo a gente olhar para o livro do princípio. Tá? Lembrar das coisas antigas. Eu costumo dizer que algumas coisas na nossa vida é bom a gente lembrar para não mais fazermos, ou lembrar para compreender o que a palavra quer nos entregar. Eu costumo dizer sobre lembrar, eu faço até uma palestra que eu dei para homens agora, tem mês passado, vida. Foi final de maio. Final de maio, ou começo de junho? Começo de maio. Começo de maio. Eu dei uma palestra para homens, eu fixei muito sobre Saul e Davi. Por que Deus pega Davi e coloca para morar junto com Saul? Haja visto que Deus já havia escolhido Davi. É para que Davi olhasse a conduta de Saul e não fosse um rei como Saul era. Então existem coisas que vai fazer o quê? Eu olho e falo, não, eu não posso ser assim. Existem pessoas que vão nos motivar a ser como elas são, outras vão nos motivar a não ser como elas são. Isso aqui vale até você fixar isso aí. Tá? Existem pessoas que você vai falar assim, ó, eu aprendo com ela, eu aprendo com ele, positivamente. Ou se você vai pensar, não, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer dessa maneira. Então, o texto faz com que a gente consiga pensar sobre o livro da criação. Gênesis. Embora que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Repetindo, lembrando que a Bíblia não está em ordem cronológica. Você sabia disso? Sabia disso? Sabia disso? Que a Bíblia não está escrita em ordem cronológica. Qual seria a ordem? Vou colocar a ordem dela aqui agora. Se fosse colocarmos assim diretamente, o primeiro livro a ser canonizado foi Jó. Já escreveu em Romanos 8:28 já, né? Vou ver se tem já espaço aqui. Vamos lá. Deixa eu Romanos 28 assim, a gente vai pensar nele. Tá? A gente vai voltar nele depois. Vou voltar nele. O primeiro livro a ser canonizado foi o livro de Jó. Está arrebatando a letra? Está subindo? Estilo arrebatado a letra. O primeiro livro a ser escrito ou a ser canonizado no cânon sagrado foi o livro de Jó. Mas vamos colocar assim, em rápidas palavras. Na próxima aula, eu lembro de trazer a Bíblia em ordem cronológica que eu tenho. Tá? Eu tenho a Bíblia em ordem cronológica. Está todos os acontecimentos em ordem cronológica. Tá?
Vale lembrar que quando você pega os evangelhos, você pega a parte que está em Mateus no início, ou que está lá no final de Lucas, então está todo em ordem cronológica, todos os acontecimentos em ordem cronológica. Tá? Quando a gente pega a Bíblia Sagrada, vamos lá. Vamos para Gênesis. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1, abriu? Quando a gente pega a nossa Bíblia, o que a gente vê? Logo de cara, a gente vê Bereshit bara Elohim re'et hashamayim, quer dizer, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que na ordem cronológica, esse não é o início da Bíblia Sagrada. Saindo de Jó, tá? Esse não é o início da Bíblia Sagrada. Quando se fala de antropologia, existem muitos relatos da criação que está em Jó, que está em Mateus, que está em Salmos e que está em Gênesis, tá? Na ordem cronológica estaria assim. Na ordem cronológica estaria assim, não. João, capítulo de número 1, versículo de número 1. Eu não ia nem entrar aqui agora, não, mas como quem conduz a Espírito Santo, que Deus te usou, porque toda aula é conduzida por ele, vamos entrar aqui agora. João, capítulo 1, versículo de número 1. Porque antes de haver a criação, antes de existir a criação da obra da criação, Cristo já existia, o Pai já existia, o Filho já existia e a pessoa do Espírito Santo também já existia. Me arrepiou aqui. Isso aqui é muito bom a gente falar sobre a pessoa do Espírito Santo, porque, professor, por que você trata o Espírito Santo como uma pessoa? Porque ele tem sentimento. Não que o Pai não tenha, não que o Filho não tenha. Mas eu gosto de tratar assim na parcialidade a pessoa do Espírito Santo, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo arde em vós com ciúmes. Deixa eu trazer um paralelo aqui. Já conviveu com pessoas ciumentas? Já conviveu com pessoas ciumentas? Já. As pessoas ciumentas falam, tu está me olhando assim para de quê? Você não é ciumenta, né? Pessoas ciumentas fazem o quê? Barraco, quer chamar atenção. Eu quero que você pegue isso aqui nessa aula. Todas as vezes que você divide seu tempo e não dá atenção para o Espírito Santo, ele sente ciúmes. Quer ver uma coisa que tem roubado a atenção dele? É isso aqui, ó. Rede social. Tá? A pergunta é: quanto tempo você se dedica a ele? Fiquem abertos a pergunta. Tá? Vamos lá, João capítulo 1, versículo número 1. Comece a olhar ele como uma pessoa que você vai ver que o seu relacionamento com ele, a sua intimidade com ele nunca mais será a mesma. Nunca mais. Acordou? Bom dia, Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Glória. Segurar aqui, senão tá. Aleluia, Jesus. Ele está aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia, glória. Não tem como falar dele e não sentir essa presença dele. João capítulo 1. Acharam? É bom falar dele. É bom falar dele. Aleluia.
Ó, escrito está, João capítulo 1, versículo de número 1. No princípio era quem? Era quem? Verbo. O que é um verbo? O que é um verbo? Verbo é palavra em ação, palavra em movimento. Por que faz que a gente dizer que no princípio a palavra estava em ação? Aleluia, Jesus. Porque em todo momento a palavra que é Cristo está em movimento sobre as nossas vidas. Aleluia. Seja para edificar, seja para restaurar, seja para exortar, em todo momento a palavra está em movimento. Então, no princípio era o verbo. Vamos lá, verbo. Verbo. Que é igual, tá, gente? Que é igual a logos. Logos. Que é igual palavra, tá? Só que verbo fala de movimento ou ação. Precisa aplicar isso aqui. Precisa aplicar isso aqui. A tradução de escola. No princípio era a A palavra. palavra. E a palavra estava com Deus. E a palavra era É Deus. Por quê? Porque verbo é palavra. No grego, logos, que significa palavra simples, direta, não rema. Rema é a palavra revelada. Mas logos, palavra simples, que todos conseguem absorver, que todos consigam entender. Então, verbo é palavra. Só que o verbo na gramática, na língua portuguesa, é movimento em ação. Todas as vezes que você falar sobre verbo, você está ligado à palavra, que está em movimento, que está em ação. Sempre você vai ver Cristo o quê? Em movimento, em ação. Quer ver uma coisa? Se valer, olha, você entender uma coisa. Um dia de sábado. Para judeu, Shabat não se trabalha. Eu preciso até falar isso aqui. Isso é com todo respeito, tá? Aos senhores adventistas, respeito muito vocês. Mas no Brasil, a religião que guarda o sábado não guarda sábado. Eu dou aula de hebraico, cultura hebraica, dou aula. O judeu no Shabat, eles não fritam um ovo, não ligam o chuveiro, não acendem luz. Por quê? Existem duas coisas para trabalho no sábado: avodar e malacar, ou malachar. Avodar, eu vou até colocar aqui no quadro aqui, se vocês quiserem. Avodar é trabalho braçal. Por exemplo, eu cheguei aqui no sábado, a senhora estava o quê? Limpando a igreja, deixar a igreja mais receptiva, passando pano. Isso é trabalho braçal, trabalho físico. Malachar é mudar a realidade das coisas. Por exemplo, apertar um disjuntor, o local estava escuro, acendeu, mudou a realidade. Daqui estava escuro para ficar claro. Conseguiram entender? Chuveiro, se você abrir a água direto, sabe o que é água? Sabe o que é água natural ou água quente? Quente. Mas o simples fato de você abrir o chuveiro, você fez com que a água que estava fria nele esquentasse para poder sair, para você se banhar. Mudou a realidade, já quebrou o sábado. Em Tel Aviv, em Israel, em Jerusalém, existe um elevador de Shabat, que você entra nele, ele vai sozinho. Se você apertar o botão para poder subir para o primeiro andar, segundo andar, você já quebrou o sábado. Já viu já? Isso! É judeu, basicamente, que segue a tradição, junto com o brasileiro. Isso aí, perfeito. Paz também, perfeito.
Perfeito. Então, nós no Brasil, que defendemos essa prática de guardar o sábado, não guarda o sábado. Você está entendendo? Eu posso acender uma luz, posso acender um ovo. Deu 18 horas da sexta-feira, o judeu não vai mais nada. Na casa, ele chegou na casa, a luz acende sozinha. O café é uma máquina que é programada só tirar o café, porque o café faz café sozinho. Porque se ele apertar o botão, poder da água sair fria para quente, quebrou já o sábado. Aí vem pro Brasil aqui, as pessoas ligam a luz, frita ovo, toma banho e acha que você vai dar sábado. Não é mais dar sábado. Tá? Eu vou escrever aqui duas coisas para trabalho no sábado. Ó, primeira coisa. Avodar. Avodar. O que é avodar? Igual. Trabalho braçal. Vou até comentar um pouquinho. Físico. Trabalho físico. Avodar. Trabalho físico, trabalho braçal. É você arrumar a casa. É você fazer um café. É trabalho físico. Tudo isso aqui, avodar. Virar uma massa, capinar um quintal. Tudo isso é trabalho braçal. Tá? Trabalhando no sacolão, mexer em parte elétrica. Tudo isso é trabalho braçal. Tudo isso é trabalho braçal. Tá? Isso é avodar. Agora existe outro trabalho que é malahar. Que é um trabalho. Posso te falar foi em hebraico. Isso. Ó, aqui é hebraico e transliteração. Então, transliterando significa avodar e malahar. Deixa eu deixar vocês escreverem, eu explico melhor para vocês poderem entender. Depois em casa, se vocês quiserem, vou deixar outros textos aqui, vou botar mais um texto aqui. Vocês colocam a Bíblia em ordem cronológica, tá? Escreveram? Avodar, trabalho braçal, tá? Trabalho físico, já expliquei. Malahar quer dizer trabalho de mudar realidades. Vale a pena grifar isso aqui. Realidades e situações. Exemplo claro na Bíblia. Exemplo claro na Bíblia. Jesus, num sábado, ele entrou na sinagoga. E diz a Bíblia que ele viu um homem com a mão mirrada. Vou deixar você escrever para ver. Um pouquinho rápido, vou dar uma. Vocês todos escreverem, né? Vou até agora para mim também. Aqui.
marca de missionário? Eu tô caneta? Só com. Tá escrevendo? Nada. Amém? Podemos? Ó, Malahá são duas expressões para trabalho, tá, gente? Duas expressões para trabalho, para judeu. Malahá é trabalho de mudar realidades e situações. A Bíblia relata que num sábado, Jesus, numa sinagoga, estava presente. E de repente ele viu um homem com a mão mirrada. O que é mão mirrada? É uma mão ressequida. Sabe? Mão ressequida. Tá? Jesus chama aquele rapaz para o meio e o que faz a ele? Cura a mão dele. Diz a Bíblia que no mesmo instante as suas mãos ficaram curadas. Pergunto e vocês me respondem. Houve um trabalho físico ali para Jesus? Hã? Sim ou não? Não. Não teve trabalho físico nenhum para Jesus, nem trabalho braçal. Ele não fez assim esforço para curar a mão daquele rapaz. Porém, os judeus olharam para ele e disseram assim: ó, você quebrou o sábado. Você não pode fazer isso. Jesus, hipócritas. Se um dos seus jumentos, um dos seus rebanhos caírem no abismo, vocês vão lá e vão tirar eles. Trabalho braçal. Porém, eu não posso curar esse que tem a mão ressequida ou a mão mirrada. Olhando para isso aqui, Jesus fez o quê? Ele mudou a realidade daquele homem. Ele mudou a situação daquele homem. Mas disseram, tu não pode trabalhar. Jesus, o meu pai trabalha até agora. Eu quero aplicar isso aqui. Enquanto nós estamos aqui, quem está de folga hoje, levanta a mão. Eu não estou, estou aqui trabalhando. Quem trabalhou ontem? Peraí, então vocês trabalharam ontem, não estão trabalhando hoje, estão de folga. É merecido, claro que é merecido. Porém, o Deus que nós servimos não tira folga. Aleluia. Ele trabalha até agora. Ô glória. Por quê? Nesse momento ele está o quê? Mudando. Eu quero crer que enquanto vocês estão aqui, realidades da porta para fora estão sendo mudadas, situações estão sendo mudadas para a glória do nome dele. Ô glória. Não, pode dar glória, tá, irmão? Eu estou sentindo ele aqui. Ele é Barachúria, ele é Mantúria. Eu vim para cá hoje, não ia falar, eu vim para cá hoje, mas vim debaixo de ameaça. Por quê? Porque eu larguei meu plantão. Eu ainda falei para a esposa, eu poderia cancelar a aula, porque o meu plantão lá, a grosso modo, dá muito mais do que está aqui. Mas eu falei para ela, não é sobre valores, é sobre pessoas. Porque falaram, se você for, vou pedir que te mande embora. Falei para o Senhor, mas eu vou estar lá, naquele lugar, porque se trata de pessoas, não de valores. Porque enquanto eu estou aqui, eu sirvo um Deus que está mudando a realidade. Oh glória, enquanto eu estou aqui, eu preciso viver a palavra, buscar o reino. Oh glória, mesmo debaixo de ameaça, buscar o reino e a sua justiça, porque as demais coisas serão acrescentadas. Vale mais estar aqui cuidando dos pequeninos dele, da casa dele, do que estar lá. Não que eu não preciso estar lá, eu precisava estar lá, mas estar aqui cuidando da noiva dele, para mim não tem preço. Oh glória, não é sobre valores, é sobre pessoas, porque eu creio que nesse momento, eu creio que ele está mudando a realidade, que ele está mudando situações. Você pode repetir isso? Diga assim: enquanto eu estou aqui, o Senhor Jesus, o Senhor meu Deus, está mudando realidades, situações. Oh glória, louvado seja o nome dele. Oh glória, deixa eu segurar um pouquinho aqui. Oh glória, pegaram? Deu para pegar? Deixa exemplo? Vamos lá. Abra, por favor, vossa Bíblia. Por favor. Abra vossa Bíblia. Vamos lá.
por favor, essa Bíblia em 2 textos. Vamos ver para Mateus 12. Vamos lá, Mateus 12. Pode botar ele. Onde está aqui? Botar ele. Mateus 12. A aula ela ia para outro lugar, mas quem comanda a aula do Espírito Santo, então deixa ele guiar. Já que nós entregamos a aula na mão dele, a melhor pessoa que tinha para entregar a aula na mão dele, então deixa ele conduzir a aula. Mateus, capítulo número 12. Esse 12 aqui também é estranho para a gente. Verso 9. Agora, são 12 agora. Obrigado, tá? Você é muito sincero. Lógico. 12. Aleluia. Olha que texto claro para isso aqui. Claro para isso aqui. Lembrando que, gente, pelo amor de Deus, eu estou falando sobre isso aqui, não para sobressair, não. A gente aprende para poder ensinar, tá? Eu não tenho nada contra a religião do Adventismo do 7º dia, tá? Mas a gente precisa ensinar a palavra. Tá bom? Então, guardar o sábado vai muito mais da lei do que você não trabalhar. Ligou a luz da sua casa, já quebrou o sábado. Ligou a TV, quebrou o sábado. Alguém precisa falar, gente. Tá? Paulo disse assim, ó, eu estudei, me qualifiquei, me coloquei em defesa do Evangelho. Senão não fala quem vai falar, gente. Se você que sabe a realidade, ó, estou sentindo isso aqui. Se você que conhece a realidade, sabe a realidade, se você não falar o que é a verdade, você é omisso e conivente. Quem é conivente pratica o mesmo erro. Então, se você sabe, você vê que está errado, você tem que falar, gente. Por mais que doa, eu sou muito franco no que eu vou dizer, eu sou muito sincero no meu dia a dia. A minha esposa disse, eu bateu, eu vou falar. Sabe? Se estiver errado, não, desculpa, não vou ficar de cara feia, mas é melhor você ficar de cara feia comigo, bicudo e melhorar, do que você ficar sorrindo para mim na minha prática. Tá? Então, a sinceridade está muito, uma linha muito tênue, a falta de educação, a ignorância, mas não é. Pastor, é melhor ser sincero, falar o que acha que está errado, do que a pessoa ficar batendo mal no coração por trás. A senhora disse tudo. E Deus nos agrada, né? Verdade, só disse tudo. Em poucas palavras, só disse tudo. A realidade é essa. Eu prefiro uma amarga verdade do que uma doce mentira, tá? Porque eu não disse que não. Tem muito crente hoje se colocando como filho do diabo. Por quê? Crente mentiroso, picareta. Não entra no céu. Claro que não. Só que o céu da boca da onça. Tá? Tem gente que pega tanto mentira do diabo, mas você fala assim, esse aqui é meu garoto. Meu filho aprendeu bem com o pai, né, filho? Tá? Então, ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Tá? Quem prega, a única coisa que o diabo criou, irmão, foi a mentira. Ele diz que ele é o pai da mentira, ele gerou a mentira. Então, é melhor uma amarga verdade, ainda que doa, mas você fala com você. É isso, sim, assim, assim. Eu costumo dizer, na palestra que eu dei, eu falei assim, ó, você não sai daqui perto de mim hoje, bicudo. Eu sei que o cara veio com o meu, vocês vão melhorar, sabe? Foi uma palestra muito dura para homens, tá? Uma palestra muito dura, tá? Eu posso abrir aqui, mas gente, o que eu recebi testemunho quando eu acabei a palestra, de pessoas confessando pecados, sabe que pecado de estimação? Pecados aqui, ó, calúnia, falha, ó, pecados aqui escondidos, ó, tudo aqui dentro, sabe? Tem pessoas que largam a mulher dormindo e sai assim, ó. Para poder pecar, sabe? E se a gente não falar na igreja, gente, precisa. Pega essa ideia, vocês são águia, palestra para homens, palestra para mulheres, só para mulher. Aí você rasga o pau das mulheres. Homens, você pega e rasga. Sabe por quê? Se a gente não tratar dos nossos homens aqui dentro, vamos tratar onde? Alguém falou isso, pastor? Eu nunca ouvi isso. No lugar nenhum, sabe? O senhor falou rasgado. Eu falei rasgado porque a gente precisa tratar de homens
tratar de mulheres aqui. É claro que assunto de mulher, assunto mais querido, assunto de homem é assunto de homem, mas precisa ser tratado aqui dentro, como com a gente, sabe? Sabe o que o homem precisa? Trocar ideia com o homem. Rapaz, poxa, pastor, eu estou vacilando aí mesmo, sabe? Trocar ideia, irmão, sabe? Para você expor o que está acontecendo, porque, gente, o alvo do diabo hoje em dia, qual é? Casamento, família. E quantas famílias estão sendo destruídas? Quantas pessoas têm coisas que a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia? Vamos lá, Mateus 12, versículo 1. Acharam? Mateus 12, 1, ó. A minha tradução está um pouco diferente, tá? Mas, ó, naquele tempo, no dia do Shabat, no dia de sábado, tá, irmãos? Jesus saiu caminhando pelos campos de Seara. Deixa eu esperar a atenção de vocês, irmão. Aqui é menta de milho, mas é de milho de fato. Milho também? Certo. Cadê você? Vamos lá, pegar a atenção de vocês. Perfeito, foi. Vamos lá. Ó, naquele tempo, passou Jesus pelas searas, tá? Ali a plantação de milho, tá? Em um Shabat, em um sábado. Os seus discípulos, tendo o quê? Fome. Começaram o quê? Colher espiga. Quebraram o sábado. Simples. Quebrou o sábado. Aí você que defende essa prática de guardar sábado, você levantou no sábado, você pensou, almoço. Você foi lá no fogão, pá, ligou o fogão. Quebrou o sábado. Começou a colher. Se fala colher, eu não falo escolher. Arroz. Arroz se escolhe, arroz só se lava, né? Alguém lava arroz ou só minha esposa lava arroz? Lava também? Quem não lava arroz, levanta a mão. Porque diz que tira um amigo, né? Quando minha mãe está perto, eu lavo. Se eu não falo, eu lavo. Ah, então faz isso. Quando estiver perto, eu vou lavar. Quando não estiver, eu vou lavar. Não, apesar de mim fazer arroz, é um fiasco, gente. Arroz comigo. Tudo eu faço, né, vida? Você fala arroz, eu perdi o time, né? Da água, aquela coisa, vira arroz Vaticano. Então, Papa. Glória. Maravilha, vamos lá. Ó. Então, escolheu feijão, quebrou o sábado. Ligou o fogão, quebrou o sábado. Então, tendo fome, o que eles fizeram? Começaram a colher espigas de milho. Tá? Para comer. Olha o versículo 2. E os fariseus, irmão, sempre tem fariseu. Sempre tem. Vendo isso, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito quando? No sábado. Ou seja, eles quebraram o sábado. Versículo 3. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome? Ele e os que estavam com ele. Versículo 4 do capítulo 12. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição ou da preposição, que lhe era lícito, que não era lícito comer, nem os que estavam com ele, nem ele mesmo, mas somente os sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados os sacerdotes no templo violam os sábados e ficam sem culpa? O que ele está dizendo? Nos sábados os sacerdotes estão ali para trabalhar pelo povo. Se o povo vem trazer um animal para se sacrificar, ele não pode falar assim, ó. Porque naquela época eles botavam a mão na cabeça do animal, colocavam a mão na cabeça do pecador, e havia uma transferência. Eu preciso aplicar isso aqui. Cuidado
onde você tem colocado a sua cabeça debaixo de alguém para fazer o cabelo, para cortar o cabelo. Ai, Jesus. Gente, não dá para fazer o irmão divulgar aqui algo aqui. O atendimento recebeu uma oração, né? Sim! Sim, tem que orar comigo e falar assim, ó. Qualquer um pode botar a mão na cabeça da gente. Oi? Nem qualquer um. Não é qualquer um. Aí você vai cortar o cabelo. Gente, um adendo aqui. Corte cabelo em lugares que trazem o céu ali dentro. Sabe? Bota a pausa rapidinho. Rapidinho. Eu coloco isso aqui no grupo depois. Tá? Voltei, tá, gente? Porque senão a gente derruba a nossa aula da nossa plataforma. Tá? Agora você tem que saber o que você fala quando derruba a aula. Tá? Por exemplo, rapidinho, olha onde a nossa aula está indo, gente. Isso aqui é muito profético. Lembra os anjos que foram livrar Ló? Lembra? Era anjo da luz ou das trevas, gente? Da luz. Lembra como ficaram os homens daquela cidade? Com os anjos? Hã? Enlouquecido. Essa palavra que o senhor usou aí foi uma palavra muito top. A gente não pode rasgar por miúdos. Esses enlouquecidos aqui, eles queriam pegar os anjos. Conseguiram entender? Eles queriam namorar com os anjos da luz. A ponto de Ló falar assim: não, senhores. Olha o que Ló fez. Pega minhas 2 filhas, que são moças, que nunca viram homem assim de contato, levam elas à cidade. A gente não quer. A gente quer ter relação com esses 2 anjos que entraram aí. Era anjo da luz das trevas, gente. Agora imagina os anjos das trevas. Imagina, quando entra uma família que vira a cabeça, você fala assim: isso não é ser vergonha, né? Não, é coisa espiritual. Quem é espiritual discerne que é espiritual. Quem é carnal é uma coisa. Que apesar de um lugar de você muito ser vergonha também. Você tem que falar também. Porque nem tudo é o diabo. Mas esse lance, como você aqui, é muito espiritual. Entra numa casa, leva a mulher embora, leva o marido embora, e faz como aconteceu. Então fiquem ligados. Onde vocês cortam o cabelo, onde fazem progressiva, onde cortam, fazem um chapinho. Tá? Muito cuidado. Tá bom? Voltamos aqui. Então, o sacerdote faz uma transferência do pecado. Está na pessoa para o animal morre. Se é um pecado que a pessoa comete lá uma vez ou outra, é um animal macho, que simboliza único. Se é um pecado que a pessoa tem um pecado de estimação, sabe o que é pecado de estimação? A pessoa está sempre cometendo, é um animal fêmea, não tem como dizer não, né? Um animal fêmea, para simbolizar a multiplicação daquele pecado e matar aquele pecado ali. Isso aqui na lei, tá, gente? Na lei, tá? Porque Cristo levou nossos pecados, tá? Versículo de número 6. Obrigado, vida. Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o tempo. Mas se vós soubesses o que significa misericórdia, quero. Se vocês soubessem o que significa misericórdia, quero, e não sacrifício, não condenaria os inocentes, porque o Filho do Homem, até do sábado, é Senhor. Verso 10. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirradas ou cerradas. E eles, para acusarem Jesus, o interrogaram dizendo: é lícito curar no sábado? E ele lhe diz: qual dentre vós, ó homem, que tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois quanto mais vale um homem do que uma ovelha. É isso aqui, irmão, eu vou repetir. Porque muito mais vale um homem do que uma ovelha.
Dê valor a pessoas e não a coisas. Coisas vão, pessoas ficam. Pessoas ficam, coisas vão. Então, valorize pessoas. Hoje em dia vemos que é uma inversão de valores. Se valoriza mais as coisas do que pessoas. O texto de Jesus nos ensina o quê? Que maior vale pessoas do que coisas. Me faz lembrar quando Jacó está retornando de Padã Aram, ele passa por um ribeiro. Esse ribeiro tem o nome de Jaboque, Vale de Jaboque. A primeira coisa que Jacó faz passar, a primeira coisa, são as mulheres. Entendeu? Só esse raciocínio aqui. São as mulheres e seus filhos. Depois ele faz passar os seus rebanhos, as suas riquezas e as suas fazendas. Ponto aí de novo. Ele faz passar primeiro as suas mulheres, depois seus filhos. Eu vou quebrar isso aqui, tá, irmão? Na sua casa, pare de falar essa expressão. Primeiro vem meus filhos. Depois meu esposo. Depois a minha esposa. Lá em casa não. Em casa primeiro é ela. Depois vem os filhos. Porque filhos vão, mulher fica. Filhos vão, o esposo fica. Tá? Então primeiro, esposa. Minha mãe tinha essa mania. Minha mãe chegava em casa, não, fala para as coisas tipo assim. Não, meu filho gosta das coisas assim. Um dia eu chamei ela, mãe, vou dar boca, todo carinho. Faz isso aqui não, cara. Só tá te respeitando ela. Aqui quem manda é ela. Tá? Eu sei que só fez com muito amor, com muito carinho. Amo a senhora, vamos saber daqui a pouco. Amo a senhora. Eu sou toda da minha mãe. É, filho. Mas primeiro aqui é ela. Sabe? Aprenda isso. Sabe? Primeiro família, primeiro esposa, depois os filhos. Não que você não tem que amar, senão você tem que amar. Só que você tem que amar, lógico. Mas primeiro só aquela que está do teu lado, que está do teu lado. No próximo vídeo.